Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Trazendo mais um vídeo pro canal, né? Olha quem tá aqui, pessoal. O meu branquelo, a minha bencinha. Mostra o pé pro pessoal. Já arranquei as meias. A gente acabou de tomar um banho, né? A gente tá aqui deitadinho. E eu vim trazer um vídeo pra vocês hoje, um vídeo de reflexão, né? E o que que é esse vídeo? No que a gente vai falar sobre hoje? Eu quero perguntar pra vocês, e no final do vídeo, né? Eu quero que vocês tenham a resposta aí e deixe lá nos comentários também. O que você tem semeado na vida dos teus filhos? Quais foram as palavras que você, né, tem lançado? Quais são as palavras que você vem lançado aí sobre a vida do teu filho, né? A gente sabe muito bem que as palavras têm poder. E eu então fica essa perguntinha para você. Você já parou para pensar no que você tem semeado? Porque uma hora vai chegar a hora da colheita. E o que é que você vai colher? Vamos pro vídeo então? Então vamos lá, galera. Por que eu trouxe esse assunto, né? Por que eu quis abordar esse assunto para estar falando com vocês? Porque assim, o que acontece? Eu me deparei com uma pessoa da minha, do meu cotidiano mesmo, na verdade. E eu vi a forma que essa pessoa criava o filho. E eu sempre comentava isso com essa pessoa. Olha, eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras que você tá falando pro seu filho, porque essa criança vai crescer. E toma cuidado com o que ela vai se tornar, porque as palavras têm poder. Ah, que conversa, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, esses dias eu peguei essa pessoa chorando, falando pra mim que não sabia onde tinha errado com o filho, porque o filho tava totalmente transtornado, o filho tá mexendo com coisa errada, né? E isso, quando eu falava essas coisas, eu tinha lá 12, 13 anos, né? Hoje eu tô com 30. Olha quanto tempo se passou, né? E eu tive alguns problemas na infância, assim, né? Coisas também que foram lançadas sobre a minha vida e tal. Mas enfim, essas coisas não me atingiram porque eu falo que eu conheci Jesus, né? E que Jesus me libertou. Mas nem todo mundo, gente, consegue se libertar dessas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planta, com o que a gente profetiza na vida dos nossos filhos, né? E aí essa pessoa tava lá se perguntando: aonde foi que eu errei? E aí eu falei pra ela: você errou quando você chamava seu filho de maldito, quando seu filho te perguntava alguma coisa e você falava que seu filho era imprestável, né? Na época, o pai dessa criança tinha envolvimento ali com bebida, não sei se tinha com droga, mas ela falava isso: você vai ser um alcoólatra, você vai acabar na cachaça igual teu pai, você vai acabar um drogado, um viciado, sabe? Uma criança, na época que eu me lembro, ele tinha uns 4, 5 anos. Olha o que foi lançado sobre a vida dessa criança. Eu lembro que quando ele começou a ir para a escola, ele tinha muita dificuldade de aprender. Eu lembro que também uma vez a minha mãe comentou comigo que essa pessoa tinha falado para ela que foi chamada na escola para perguntar se ela dava afeto, né? Porque ele procurava afeto nas professoras. Ou seja, ele não tinha um carinho, ele não tinha uma atenção dentro de casa. Então ele procurava na escola. E aí cresceu, né? O menino hoje é rebelde, como eu falei para vocês, agride a mãe com palavras, agride a mãe fisicamente mesmo, realmente caiu nas drogas, bebe, tinha tudo, vamos dizer assim, para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Filho único. Então ali tudo que o pai e a mãe podia dar para ele dava, né? O padrasto dava para ele, tentou de todas as formas possíveis, pagando curso, dando para ele, né, uma boa escola, dando roupas, dando sapatos, enfim. Mas o principal, né, aí ele não teve, que foi o carinho, que foi uma atenção, né, da mãe. Foi profetizado sobre a vida deles coisas ruins, né? Porque, gente, quando a gente abre a boca para falar pro nosso filho assim: você é uma praga, olha, você como ela falava, né? Você é um maldito. Você tá semeando isso na vida do teu filho. E, né, a palavra do Senhor fala, né? Quem já leu aquela parábola lá que fala sobre a semente, né? Tem semente que caiu na terra boa e deu frutos, tem sementes que caiu que não, na verdade, caiu sobre a terra, mas ficou, né, ali aonde o sol bateu. Então o que aconteceu? Secou e não deu frutos. Essas palavras, mesmo sendo malditas, caíram em terra fértil e deu frutos. E os frutos foram esses daí, né? Como eu falei pra você, o menino tá perdido hoje. E aí ela virou pra mim e falou: onde será que eu errei? Aonde será que ela errou? Alguém pode me responder onde será que ela errou? Foram nessas palavras. Gente, o Isaac tá com 9 meses, né? Eu me refiro sempre a ele falando que ele é minha bênção. Ele tá começando, como eu falei pra vocês, aprendendo a andar, tá aprendendo a comer. E tudo, né, que uma criança, ela começa a fazer ali, você tem que falar: filho, se você não conseguiu agora, vamos tentar de novo. Não é chamando a criança de burro, não é falando pra criança que ela é imprestável, porque ela vai começar a colocar isso na cabeça dela. A gente, né, a gente sendo adulto,
Quando são lançadas algumas coisas sobre a nossa vida, porque não é porque eu tô falando da criança em si, porque foi um fato que aconteceu, mas eu quero falar assim, às vezes as pessoas lançam coisas na nossa vida, nós sendo adulto, né? Por exemplo, eu contei já pra vocês o meu testemunho da minha habilitação, né? Eu coloquei na minha cabeça porque algumas pessoas falaram pra mim, deixa pra lá, né? Você não vai conseguir. Então, a partir do momento que a gente coloca essas coisas na nossa cabeça, a gente começa a dá espaço para as palavras que foram profetizadas. A gente começa a abraçar essas ideias, a ponto de achar que a gente realmente é incapaz, a ponto de achar que a gente não consegue. E que os nossos filhos são assim. Sem falar que nessa fase, quando eles estão pequenininhos, é a fase que está formando o caráter, é a fase que eles estão, né, crescendo ali, vão, né, começam a ter ideia das coisas. Então, se você começar a pegar o seu filho pela mão e falar, filho, você é capaz, quando ele não consegue, filho, não é dessa forma, filho, alguém, vamos supor que chegue pra ele, ele vê o pai, vamos supor, o pai é um alcoólatra, olha, isso que seu pai tá fazendo não é legal, mas você vai ser diferente, você vai ser bênção, entendeu? Você vai ser um empresário bem-sucedido, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, lançar coisas, sabe, grandes na vida do teu filho, porque se você ficar lançando coisas, né, como essas, que eu falei que a moça tava falando pro filho dela, você vai colher. E aí, mais tarde, não adianta você colocar a cabeça no travesseiro e chorar. Aonde foi que eu errei com meu filho? Foi nesses pontos, né? Não, gente, as palavras têm muito poder. As palavras têm poder, né, não só na vida dos nossos filhos, na nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho, né, nas coisas pessoais que a gente quer alcançar. Porque se a gente vai em busca de algo, né, com aquele pensamento de incapacidade, eu não sou capaz, eu sou, não tenho capacidade para alcançar aquilo, isso não é para mim, você não vai conseguir, né? A ciência está aí, né, para comprovar que a nossa mente, ela nos autossabota, né? A ponto de, quando a gente pensa que não vai dar certo, a gente realmente não vai dar certo, né? Que é a lei da atração, a gente atrai mesmo aquilo pra gente. Então, fica essa reflexão para vocês hoje. Não faça como essa moça fez, para que futuramente você não venha colher essa semente, né? Que você tem lançado na vida do teu filho. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, sabe? Eu achei importante, de suma importância, falar com vocês sobre esse assunto. Porque às vezes a gente pensa assim, é só uma criança, né? Mas são essas palavras aí que você tem lançado sobre a vida dele agora, que ele é pequenininho, que ele tá começando a formar o caráter dele, né? As ciências também falam bastante sobre o inconsciente, que são as coisas que vão ficando na nossa cabeça ali, né? De quando a gente era criança, né? Fala que a gente tem lembranças de quando a gente estava dentro do útero da nossa mãe, né? Por isso que fala que quando a gente engravida, vamos supor, você não queria aquela gravidez. Não é bom você ficar pensando naquilo, porque você já passa esse pensamento pro seu bebê. Então ele já vai crescer, né? Gerar ali, já vai ser gerado dentro da sua barriga ali, né? Dentro do ventre, sabendo que de alguma forma a mãe dele não quis ele, né? Então, olha para você ver, e isso reflete o quê? No comportamento do seu filho, né? Eu achei muito interessante isso, porque eu tive alguns problemas, como eu falei pra vocês, durante a minha infância, coisas que uma outra hora eu conto pra vocês, mas só pra vocês entenderem um pouquinho, eu não fui um fruto querido, né? Eu nasci de uma relação sem consentimento, né? Da parte da minha mãe, enfim. Então, assim, mesmo ela optando, né, em ter a gestação, eu sabia que tinha momentos ali, praticamente a gravidez dela toda, ela passou, né, me rejeitando. Então, de alguma forma, gente, eu não sei explicar isso pra vocês, mas de fato isso acontece, né? Eu até passei com um psicólogo, né, por um bom tempo, porque eu tenho esse sentimento de rejeição dentro de mim. E isso foi plantado lá atrás, dentro do ventre da minha mãe. Então, olha a importância, né, das palavras. Olha a importância do que você tem plantado na vida dos teus filhos. Mas é como eu falei pra vocês, no meu caso, eu fui alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? E hoje, graças a Deus, tô bem. Uma outra coisa também que eu quero trazer para vocês é sobre testemunho, assim, sobre palavras. Por exemplo, a minha mãe, ela trouxe muita coisa da infância dela. A minha mãe não foi uma filha, assim, também teve muitos cuidados ali da parte da mãe. Não foi uma filha que teve muito afeto, né? Mas por quê? Porque a minha avó trouxe também isso lá de trás, né? Então foi passando de geração para geração, né? Então a minha avó passou para minha mãe, que da minha mãe passou para mim e passou para minhas irmãs. Então, eu acho que não sou eu. Quando eu converso com as minhas irmãs, a gente sempre, hoje todas têm família, mas na época, lá atrás,
a gente relutava muito em ter famílias. Por quê? Um dos pontos, né, que a gente sempre pensava era, será que a gente vai passar isso para os nossos filhos? Será que a gente vai ser uma boa mãe? Entendeu? Então a gente se questionava muito em relação a isso, né, de trazer as coisas que aconteceram lá no passado para a vida dos nossos filhos, né? Porque é aquele negócio, a gente dá aquilo que a gente tem, né? E se você não teve amor, você vai dar o quê? Não é verdade? Então, gente, é muito importante a gente ver o que a gente tem plantado na vida dos nossos filhos, principalmente o que sai da nossa boca, né? A palavra do Senhor fala que a nossa boca ela abençoa, mas também ela amaldiçoa. Então, fique com essa reflexãozinha, tá bom? Pense antes de abrir a boca para você falar alguma coisa pro seu filho, né? Ô, benção! E uma outra coisa também que eu quero falar pra vocês antes de encerrar esse vídeo foi uma pedagoga que é amiga minha, que ela me falou algo que eu também fiquei pensando outro dia. Ela falou sobre repreensão, né? Quando a gente vai repreender o nosso filho, muitas das vezes a gente age, né? A gente já fica nervosa com uma situação e vai em cima da criança e fala e bate, entendeu? E às vezes são por coisas pequenas. Por exemplo, seu filho quebrou uma xícara. Aí você ficou nervosa porque de repente ele quebrou a xícara, derrubou o café. Aí você vai em cima da criança e fala, você fez isso, não sei o que, já dá uma chinelada. Ele entende que ele fez algo muito grave. Você consegue entender? Porque você tava naquela raiva. Então você passou aquela raiva pro seu filho, né? Ele entende que ele fez algo muito grave. Aí ele vai e pega e chega em casa com um brinquedo que não é dele. Ele pegou um brinquedo que não é dele. E aí você tá mais calma naquele dia e você vai conversar com seu filho. Onde foi que você pegou isso? Aí ele vai falar, não, mãe, eu peguei de um coleguinha, enfim. Você entende que ele pegou aquilo, que ele não trouxe pra casa porque o coleguinha deu, por exemplo. Você vai agir de uma maneira mais cautelosa ali, né? E aí o que acontece? Ele entende, né, que da forma que você foi lá e conversou com ele, que você tava mais calma, que aquilo que ele fez não é tão grave quanto quebrar uma xícara. Você consegue entender? Não que eu esteja falando pra você que, né, seu filho levou alguma coisa pra casa, é pra você gritar, espernear. Não é isso, mas eu tô falando pra você tomar cuidado na hora de intensificar as coisas, entendeu? Para e pensa antes de você abrir a sua boca, porque depois que a gente abre a boca, já era, palavras vão com vento, não tem jeito, não volta mais, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Cuidem dos nossos pequenos, pense no que vocês têm plantado, pense no que vocês têm falado, tá bom? Sobre a vida dos teus filhos. E era isso que eu tinha para trazer, né, meus amores? Espero que vocês tenham entendido aí o nosso recadinho, né, Isaac? Isaac tá aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, né, Isaac? Dá tchau pro pessoal. Para tchau, pessoal, que eu já caí aqui pro lado. Eu vou colocar meu pequenininho para dormir, a minha bencinho para dormir, né? Que amanhã tem mais. E é isso, gente. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.